Oi, boa noite. Então, eu não tinha nada pra fazer hoje, então eu queria editar, só que eu não sabia exatamente o que editar. Eu peguei só meu animal favorito, que é o lobo, e comecei editando com ele, sem saber o que fazer exatamente. E esse aí eu comecei colocando esse só parte do fundo, então eu acabei de recortar ele com ferramenta instantânea do Photoshop. Então fui fazendo uns ajustes assim pra combinar com o fundo. Eu não tinha nem ideia do que eu ia começar a fazer, porém eu continuei fazendo o lobo, dando uns ajustes finais aqui na parte que eu já tinha dado recorte. Enquanto eu fazia, eu já tava com a ideia do que eu iria pegar pra complementar o fundo, e era a imagem de alguma floresta. E enquanto eu ia fazendo cada processo, eu já ia pensando no que eu ia fazer e já ia planejando o que eu ia pesquisar no Pinterest para começar de fato a arte. Eu comecei com o overlay primeiro, já comecei colocando ele antes mesmo das árvores que eu tinha achado. Inclusive, eu nem tinha pesquisado ela, pra ser sincero, então eu encaixei mais ou menos como eu queria que ele ficasse, assim, pra dar o aspecto de sombreamento e ruído e pra casar muito bem com a arte. E logo depois já comecei de novo a pesquisar a árvore. De fato, eu demorei um pouquinho pra achar que eu queria mesmo. Eu até vi bastantes ideias, assim, tipo aquela terceira ali com fundo branco. Eu achei ela muito interessante, até parei, fiquei olhando ela um pouquinho, e logo em seguida eu fui caçar uma pra que eu conseguisse fazer a mesma coisa. E aí eu achei essa daí. Essa daí imediatamente já veio na minha mente como eu faria, e também eu já fui direto ao ponto com a ideia que eu tinha, e pra minha surpresa realmente funcionou muito bem. Logo após eu colar ela no Photoshop, eu já ativei aquela textura e já fui testando algumas sobreposições. Uma delas já me chamou bastante atenção logo de início. Eu já coloquei o lobo e tentei acertar ele logo no centro. Só que no centro ia ficar muito esquisito por conta das árvores. No geral, eu fiz isso daí. Até que eu achei o ponto exato que eu gostaria de deixar ele. E aí eu já editei ele mais um pouquinho. Juntei aquelas duas imagens da árvore e da textura. Acertei e fixei o lobo ali onde eu queria deixar, sem parecer muito distante ou sem destacar muito ele sozinho. E aí eu voltei a pesquisar algumas imagens de outros lobos. Teve um específico, quando eu bati o olho, eu vi que seria ele, e eu achei até que ele foi feito com IA e essas coisas, mas eu achei ele perfeito pra situação. Eu já posicionei ele ali onde eu queria que fosse, e pra minha surpresa também ficou muito bom, exatamente do jeito que eu tinha planejado. Finalizando ele ali, não 100%, mas já fui atrás do próximo lobo e nem precisei procurar muito. Ele já tava ali na cara e perfeito pra situação, e isso ficou até melhor do que eu tinha imaginado. Então, igualmente com o outro, eu já fui fazendo os acabamentos dele, usei o efeito de instantâneo pra tirar o fundo e logo já comecei a ajustar ele como eu gostaria que ficasse na imagem. Eu consegui encaixar ele ali, apaguei os resíduos do outro que ficavam e tentei deixar de certa maneira proporcional, um com o outro, e assim, ficou bem páreo. Eu achei que combinou bastante de certa maneira. Esqueci de mencionar que o estilo que eu pensei inicialmente era uma imagem mais poluída, então eu acho que o lobo e o que eu pretendo fazer vai combinar bastante com alguma frase bem que se destaque como um ataque ou algo assim mais agressivo, principalmente com esse efeito aí que eu vou colocando à medida do processo. Eu vejo que tudo casou muito bem. Finalmente, a hora de escolher a frase, eu pensei numa frase que eu tinha visto uma vez no Instagram, numa arte quase que tão poluída quanto essa, e era: "Seu vitimismo não me comove". E sinceramente, isso eu achei muito genial, achei essa frase muito maneira. E, cara, sinceramente, ela é uma frase que combina, assim, com esse tipo de arte, combina com a arte mais poluída. E faz um tempo, na verdade, desde ontem que eu tava querendo fazer alguma arte, mas como eu disse, eu tava sem criatividade nenhuma e isso eu só fui pensando na hora. Tanto que essa frase mesmo eu só pensei na hora. Eu tinha ideia, na medida de que eu ia editando, eu pensei no que eu ia escrever e acabei pensando nessa frase. E eu realmente gostei. Cada passo, assim, que eu ia editando, eu ia gostando mais. Porque é algo que eu tava sem criatividade nenhuma, eu só fui fazendo e pensando na hora, então eu acho que isso de certa maneira gera um pouco mais de impacto pra mim. E eu comecei colocando ali já o efeito de deformidade no vitimismo, mudei um pouco a parte do não me, e o Comove eu já botei com outra fonte, mas eu vou trocar essa fonte porque eu não tô achando legal. E a cor também. Mas eu fui dando uns aspectos de como se fosse um sangue. Eu não queria remeter a sangue, mas queria remeter a algo mais street, sabe? Como se fosse uma pichação, um pouco parecido, porque eu acho que também combina um pouco com o tema da arte. A arte já tá quase pronta. No geral, eu demorei 18 minutos pra fazer ela, sem ideia nenhuma. Se eu tivesse essa ideia, provavelmente ia demorar muito mais e não ia ficar satisfeito com o resultado. Mas, enfim, no geral, eu curti cada detalhe, curti cada processo, aprendi, errei, corrigi, mas é isso, né? Faz parte e eu tô bem feliz com o resultado, então eu só vou deixar o vídeo correr aí e mostro o resultado melhor no final. E muito obrigado se você assistiu até aqui, isso é só o início, porque eu sempre tive vontade de fazer isso, mas mesmo sem ideia eu vou fazer igual esse vídeo.